essa nota da Harvard Business School, ela é simples, né? Ela é direta, ela é baseada em ótimos artigos científicos sobre o tema. Por isso a gente vai focar nela. Eu não deixo aqui de destacar que há outros conceitos, sim, né? Mas vamos ter que escolher uma referência. Eu acho que essa é uma boa referência. O problema-chave. Todo exercício de planejamento de cenários, isso é um exercício, envolve várias pessoas, envolve um processo, né, um trabalho. Eles são construídos tendo como um centro, né, de todo esse trabalho a escolha, né, de um problema-chave. Isso é fundamental. Em geral, esse problema é alguma decisão, né, que a organização, o indivíduo vai ter que tomar uma decisão significativa, né, que tem um escopo de longo prazo, ou algum tipo de incerteza estratégica que terá importantes implicações na organização. Então, o escopo, né, a abrangência desse trabalho, até onde eu vou estudar, né, bem como o horizonte temporal, quantos anos? 3 anos, 10, 20 anos? Né? Isso tudo tem que estar muito bem definido, claramente identificado. Um outro conceito importantíssimo, né? Forças de mudança. A pesquisa é uma parte importante do planejamento de cenários, né? A investigação do que está acontecendo no contexto. Normalmente ela demanda entrevistar, né, os stakeholders, né, ou seja, aquelas partes principais, né, tanto internamente da organização quanto externamente, como clientes, competidores, fornecedores, agentes do governo, né, bem como pessoas extraordinárias, né, extraordinárias no sentido de serem grandes especialistas dentro daquela temática que eu estou investigando, né. Essa diversidade de pessoas trabalhando ali para identificar essas forças de mudança, isso é muito importante, né? E essa pesquisa, ela tem como objetivo, né, realmente identificar essas incertezas, essas tendências, né, que vão afetar, que vão influenciar o quê? O problema-chave, né, que eu identifiquei no primeiro passo, no primeiro conceito que eu apresentei. Dentre essas principais forças de mudanças, né, que podem ser tanto tendências quanto incertezas, normalmente elas são classificadas por grupo, né, elas são agrupadas por semelhança. Então, exemplo de agrupamento para facilitar a análise, né, são forças políticas, né, por exemplo, mudanças no panorama eleitoral, normas tributárias, regulação do ambiente jurídico, forças na área social, mudanças na população, na demografia, estilos de vida, né, demandas dos consumidores, valores sociais, forças no campo econômico, né, mudanças nos fluxos de comércio internacional, o valor do câmbio, né, setores econômicos que podem estar em mutação, e forças na área, dentro do aspecto tecnológico, né, mudanças de hardware, de software, né, dispositivos de comunicação, por exemplo. E essa tabela é uma representação do que seria a organização dessas diversas forças dentro de cada uma dessas categorias. Então eu teria as forças de mudanças, né? Forças políticas de 1 a 6, forças econômicas de 1 a 3 e assim por diante. É um primeiro passo que eu dou, né, para poder ter a visualização das forças que estão impactando o meu ambiente, né, e vão influenciar o meu problema-chave. Em cada caso, as forças de mudanças elas são divididas em 2 categorias, né? Como eu disse, as tendências, que são predeterminadas, e as incertezas. As tendências são virtualmente inevitáveis, né? É improvável que mudem radicalmente ao longo do horizonte de tempo que eu estou trabalhando, né? Depois que eu seleciono e organizo aquelas forças, né, de mudanças nas tendências, tudo aquilo que eu não consegui classificar como tendência, elas são classificadas como incertezas, né? São aquelas que eu não consigo predeterminar em que direção elas vão impactar o meu ambiente, impactar o meu problema-chave. E incertezas críticas é um terceiro conceito importante, né? Algumas dessas incertezas, né, que foram levantadas, elas são mais importantes do que outras, né? As forças de mudanças, ainda incertas, que são mais prováveis de definir ou alterar de modo significativo, né, a forma como o futuro se desdobra e impacta no meu problema-chave, elas são definidas como incertezas críticas. Eu selecionei as incertezas e dentro daquelas incertezas eu procuro separar as incertezas críticas. Realmente são as incertezas que vão ter a maior influência, né, no meu problema-chave.
E o quarto conceito, né, é que cada uma, o quarto conceito tem a ver com a estrutura do cenário. Cada incerteza crítica é colocada no eixo único, né, com os extremos dessa incerteza colocados de forma diametral, né, opostamente ao centro. Né. Os dois eixos, então, eles são combinados para formar uma matriz 2x2 com 4 diferentes quadrantes. Então, em cada um desses quadrantes, eu vou combinar, né, de modo que eu tenha ambientes, que eu tenha cenários o mais divergentes possível, justamente para eu poder aumentar as minhas opções estratégicas. O quinto conceito, né, do planejamento de cenários é o próprio conceito de cenários, né, já mais específico aí dentro do método. Os diferentes futuros que resultaram da interação dessas incertezas críticas, né, dos extremos dessas duas incertezas, eles são chamados de cenários. São hipóteses plausíveis e alternativas acerca de como pode vir a ser o mundo, né, desenhados especialmente para realçar os riscos e oportunidades que podem atingir a organização, no caso aí o problema-chave sendo estudado. Cenários efetivos desafiam os participantes a pensar. Se o cenário é um cenário sem graça e ninguém pensa em relação a ele, não está cumprindo o seu papel. Ele tem que instigar a imaginação, a criatividade, o debate. Né? E isso vai fazer com que haja uma apreciação mais profunda, né, de vários fatores que vão impactar o futuro. E aí começa a riqueza do método. Toda essa informação discutida, depurada, analisada, ela vai enriquecendo a mente do estrategista. Né? E é importantíssimo ressaltar que não existem cenários certos, cenários errados, cenários bons. O que existe, né, são futuros plausíveis e, se possível, divergentes entre si, para facilitar a análise estratégica. O sexto conceito, né, importante se entender dentro do método de planejamento de cenários, é o conceito de narrativas. Cada um desses cenários ele vai ser tangibilizado, ele vai começar a criar, ele vai criar vida através de uma história que vai ser criada. Essas histórias, elas devem ter uma lógica, uma lógica coerente e consistente. Então o que acontece? O pessoal que está trabalhando com cenários, eles têm que escrever, né, um enredo persuasivo, né, de preferência até surpreendente para chamar a atenção das pessoas e suscitar o debate. E eles têm que ir além do convencional, quebrando estereótipos, né, pensando de forma diferente. Ao mesmo tempo também não adianta parecer ficção científica, porque aí ele perde credibilidade. Essas narrativas, né, elas têm que possuir um fio condutor, né, que justifique, né, por que o pessoal que escreveu aquilo acredita que aquele cenário se desenrolou desde o presente até o futuro. Em cada um dos 4 cenários, eles vão explorar quais são as implicações. Aquela historinha que eu criei, o que aquilo ali significaria para a minha organização? Quais são as implicações para aquilo? Essa análise, ela resulta, né, da identificação de forças da organização. A organização está preparada para aquilo? Por exemplo, a Shell, quando fez um planejamento de cenários, identificou uma subida absurda de preço. Será que ela estava preparada para aquilo? E se aquilo acontecer, o que ela teria que fazer? Né? Forças, vulnerabilidades, né? E aquilo induz a criação de estratégias alternativas e opções, né, para lidar com todos esses problemas. E o oitavo conceito, né, importantíssimo no planejamento de cenários, senão ele também termina perdendo a razão de ser, né, é a questão de primeiros sinais de alerta. Né? E são indicadores. Cada uma daquelas histórias, cada uma daqueles cenários, ele tem que, se o futuro, se o presente for caminhar para aquele futuro, alguns indícios vão acontecer no meio do caminho. Né? E esses são os primeiros sinais de alerta. Né? Eles vão dando a indicação de que o futuro está indo para o cenário A, para o cenário B, para o cenário C. Possíveis exemplos aí, de sinais de alerta são mudanças na regulamentação, né, projetos de lei sendo propostos no Congresso, resultados de processos judiciais reiterados, né, mudança de preço de commodities, né, como por exemplo o petróleo. Bastante informação neste, digamos assim, capítulo sobre cenários. Né. Você agora precisa conhecer, né, uma metodologia, né, para fazer exercícios de cenários.